Só um adendo bem rapidinho. Eu vou ter que abreviar ao longo do documentário as palavras nazismo e Hitler para não dar problema com a plataforma. Esse documentário da Netflix revela como o regime nazista começou, desenvolveu e terminou, mostrando a ascensão de Hitler, os horrores da Segunda Guerra Mundial e o julgamento que buscou justiça. Uma história chocante e essencial para nunca mais se esquecer. Conheça agora o documentário Hitler e Nazismo, começo, meio e fim da Netflix. O documentário H e o Nazi, começo, meio e fim, é um documentário da Netflix que relata o julgamento das pessoas cúmplices de Adolf H e o Nazi e o começo de seu governo tirano. O conhecido julgamento de Nuremberg, que julgou os cúmplices de H contra os crimes contra a humanidade, ocorreu no dia 29 de abril de 1946. Fala do assassino do casal Hamburgo, o arquiduquês Ferdinand, e da esposa dele por terror austro-húngaros, e isso levou à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra e se tornou uma república, e foi feito o Tratado de Versalhes, que culpou a Alemanha pela guerra. Ela assinou o tratado a contragosto. Já os militares alemães culparam os judeus, pois, segundo eles, o grupo de judeus arquedistas os traíram e fizeram a Alemanha perder a Primeira Guerra, o que deixou o H louco, e foi a partir daí que surgiu o ódio dele pelos judeus. Ele começou a manipular as mentes dos alemães, que começaram a culpar o Tratado de Versalhes. Depois de chegar ao poder com a união da direita e extrema-direita, que achavam que eles iam manipulá-lo. O H ele acabou com todos os partidos e fundou o único partido, que era o Partido Nazi, e a política conhecida como SA. Quando a SA se voltou contra o H, seu exército os executaram em 30 de junho de 1934. O exército executou a SA na noite que ficou conhecida como a Noite das Facas Longas, e outras pessoas foram presas. Depois da Noite das Facas Longas, acabou o comício de Nuremberg em um momento tenso. Em 1938, William Children foi a Londres, na Inglaterra, e denunciou Adolf H nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Partido Nazi estava consolidado. Nessa época, o H ele conheceu a Eva Braun no estúdio de seu fotógrafo particular. A Eva Braun era 23 anos mais nova que o H, e os dois começaram a namorar, mas mantiveram um relacionamento em segredo. Em 1936, o H unificou todos os poderes e começou a enfrentar a França. Em 7 de março de 1936, ele foi para e discursou, e isso foi considerado uma afronta ao Tratado de Versalhes. O documentário também fala da união de Benito Mussolini, o ditador da Itália, com Adolf H. Os judeus na Alemanha começaram a ser perseguidos nessa época. No dia 9 de novembro de 1938, aconteceu a Noite dos Cristais. O que foi a Noite dos Cristais? Foi quando a polícia nazi simplesmente destruiu os comércios e espancou os judeus muitas vezes. Quase 100 mil pessoas foram de arrasta para cima, e 30 mil homens foram para os campos de concentração. Os judeus eles tiveram condições de ir para Cuba de navio, só que quando eles chegaram lá, o país
Cuba desistiu e eles tiveram que voltar para a Alemanha. Alguns não querendo enfrentar o regime nazi, atentaram contra a própria vida. Um jornalista que transmitiu notícias do H da França para os Estados Unidos, o que ele fez? Ele falou que o H ele tentou invadir o Reino Unido, porém ele se deu muito mal. O jornalista William Children, ele escondeu. O que ele fez para trazer as informações da Alemanha para os Estados Unidos? Ele escondeu seus diários com informações que desagradavam a Alemanha nazi no fundo fóssil de duas malas em cima de roupas e documentos que a polícia alemã aprovou. E foi assim que ele e suas malas foram revistadas e, felizmente, a polícia não encontrou os diários. Por quê? Porque ele escondeu mesmo embaixo das informações que os nazistas aprovaram. Do nada, o H ele resolveu trair seus aliados, o que causou um desastre no governo dele. O H declarou guerra contra os Estados Unidos, pois para ele os Estados Unidos é do centro do judaísmo. O Children, ele foi para os Estados Unidos, aquele que escondeu as informações, e começou a divulgar em seu programa de rádio. O H ele invadiu a Rússia e teve várias baixas nessa invasão. Em dezembro de 1941, o exército russo, também conhecido como Exército Vermelho, ele massacrou o exército alemão. O documentário também fala das execuções dos judeus pela polícia nazi. No dia 20 de janeiro de 1942, ocorreu a Conferência de Wannsee e eles decidiram levar os judeus para os campos de concentração. A Polônia ela tinha 6 campos de concentração, incluindo o de Auschwitz e as câmaras de gás. Cerca de 1 milhão de judeus faleceram em Auschwitz. O H ele foi abandonado pelos seus aliados. O Paulus, que era um dos aliados do H, ele delatou todo mundo que participou da guerra de Stalingrado. No dia 6 de junho de 1944, os Estados Unidos, um dos agentes dos Estados Unidos, que invadiu os Estados Unidos, o Stauffenberg, ele foi escolhido para levar o H de arrasta, né? Ele colocou uma mala com explosivos, mas a mala foi movida e ele sobreviveu. E o H sobreviveu, né? Depois o H executou os conspiradores que estavam do lado dos Estados Unidos. Os russos invadiram a Alemanha em janeiro de 1945. E o H, ele, no decorrer do tempo, ele ficou cada vez mais tanta da cabeça, mais doido. No dia 15 de abril de 1945, os britânicos eles libertaram as pessoas dos campos de concentração. Quando o Roosevelt faleceu, o H ele teve certeza que iria vencer a guerra. Só que em 25 de abril de 1945, os Estados Unidos e a Rússia se uniram contra o H. No dia 29 de abril de 1945, o H ele mandou a secretária dele mandar um telegrama para o Mussolini e a amante dele. E os dois foram de arrasta para cima, tanto o Mussolini quanto a amante dele. No mesmo dia que o Mussolini e a amante dele foram de arrasta para cima, o H ele se casou com a Eva Braun. Ela atentou contra a própria vida e foi de arrasta. E através, consumindo uma cápsula de cianeto, o H ele também foi
Ele também atentou contra a própria vida, com um tiro na cabeça, e os seus aliados de alto escalão também fizeram a mesma coisa contra si. Com isso, a Alemanha se rendeu no dia 31 de agosto de 1946 e os aliados foram julgados e eles culparam H e também não se arrependeram, não. 3 réus eles foram absolvidos, um foi condenado à prisão perpétua, 12 pessoas foram condenadas à morte por enforcamento. Os principais culpados por toda a guerra mundial, eles se atentaram contra a vida na própria cela e com o tempo os Estados Unidos incorporou os militares sobreviventes da Guerra Fria. O documentário tem 6 episódios, é de 2024 e sua classificação é para maior de 16 anos. Assistam o documentário Hitler, Começo, Meio e Fim, da Netflix.